Fim das buscas. Quando reconhecemos que somos um iluminado? Como eu já falei para ti, quando era mais jovem, eu sempre sentava com os mestres e perguntava o que eles comiam, se eles faziam amor ou não, se eles eram bravos ou não, se eles eram egoístas ou não, que tipo de meditação que eles faziam, porque existem alguns mestres que dão uma importância muito grande para a meditação e outros não. Então eu sempre buscava isso. E num certo momento eu quis saber desses mestres como que eles atingiram a meditação, como que eles atingiram si mesmo, em que momento, como que foi a história, como que foi aquela experiência ou não experiência que eu vou estar falando mais para frente. Até porque normalmente a iluminação no Japão é chamado de experiência zero. Nenhuma experiência. Eu vou falar isso contigo em outro momento. Shunyata, a não experiência. Então, hoje eu sei que quando alguém fala eu me iluminei, eu vi luzes, eu vi um grande sol, eu senti uma energia saindo pela cabeça, eu escutei um som celestial, eu vi anjos se aproximando de mim. Isso não é iluminação. Isso é uma experiência. Outro dia eu fui na casa de uma grande amiga, a Dr. Adriana, a Carol, Edson, Amaro, meus irmãos lá, o Mauro, me botaram um óculos que eu vi um monte de coisas. Um óculos, que é um jogo, montanha-russa, monstros. São só experiências, aquilo não está lá. Eu vou falar disso em outro momento. Iluminação, si mesmo, não tem nenhuma relação com experiência. Eu vi muitas coisas, o mar se abriu, a floresta se abriu, seres da mata, um vulcão, seres do fogo. Você nunca esteve tão longe da tua iluminação. Nunca esteve tão longe. Você se apegou a experiências. Você não quer se iluminar. Você não quer reconhecer aquilo que tu és. Você quer continuar no samsara. Então, voltando aqui. Como reconhecer o fim da iluminação? Na Índia, é comum quando alguém se ilumina, você sentar com o mestre, ele faz algumas perguntas para você e já percebe se você atingiu ou não. De uns tempos para cá, eu comecei, quando alguém chega para mim e fala, Prem, eu me iluminei. Eu falo, vai sentar com a monja Coen. E um dia ela falou assim para mim, para de mandar as pessoas falarem comigo sobre iluminação. Porque eu sentia mais simpático as pessoas irem até a Coen e falar para elas, eu sou um iluminado. Porque quando eu falava isso para alguém, 90% das pessoas já nem iam. Porque olha para ela e fala, uau, não vou falar isso para ela. Mas algumas iam e ela falava algumas situações que eu não venho ao caso falar. O que acontece, vamos olhar isso com uma lupa. Primeiro, nós temos uma imagem de um iluminado. Então o mestre Jung falava muito sobre isso. Por exemplo, se você gosta de um iluminado homem, você vai idealizar que esse iluminado tem uma barba muito grande, jamais vai ter tatuagens, jamais vai usar brinco. Não estou falando que eu sou um iluminado. Nunca. Aliás, eu vou falar para ti. Quem é que diz que é um iluminado? Um completo imbecil. Uma completa imbecil. Se alguém falar para ti, eu me iluminei, está te diminuindo. Porque o reconhecimento da iluminação é o reconhecimento que por detrás do ego, por detrás da mente, quase todos os seres são iluminados. Tem alguns que têm a iluminação tampada. Vamos falar disso num outro momento. Então, quando alguém diz eu sou um iluminado, é um completo imbecil. E é interessante que dentro da visão meio indiana, quem segue as escolas indianas, mesmo no Brasil, tem algumas pessoas que falam eu sou um iluminado. Você nunca vai ver alguém que segue o Zen budismo, o taoísmo, falar eu sou um iluminado.
Mas algumas pessoas acham que... E aí entra o estereótipo do mestre e da mestra, que eu já vou falar. Pensa se para você um mestre não é alguém de barba branca, enorme, que usa roupas indianas, como se usar roupa indiana fizesse de alguém iluminado, que fala muito de amor, de espiritualidade, que fala que meio contra sexo, e fala bem mansinho, bem devagarinho, palavras por palavras. Isso convence as pessoas. Por isso que quando você vê um iluminado japonês que não tem barba, que não usa roupa indiana, que é muito duro na forma de falar, nós falamos, não, aquele não é iluminado. Porque nós temos esse estereótipo. Jung diz, do mestre, barba branca, roupa indiana, só fala de Deus e de amor, fala bem mansinho e se auto-intitula um santo. Essa é a ideia do mestre. E da mestra? É uma mulher com roupa indiana, normalmente cabelo bem grande, enorme, cabelo enorme, com bolsas indianas e que fala muito mansinho. Então, quando você vai ver os iluminados hoje vivos no planeta, a Dolano, a Gangad, o Prem, o Satya Prem, o Eckhart Tolle, o Tony Parsons, não tem nada disso. Uma outra forma de ver o mestre, um iluminado, é imaginar que ele é careca, mas é a mesma coisa, roupa indiana, só que tira a barba e é careca. Normalmente quem não tem barba para crescer fica careca. Barba branca ou careca, roupa indiana, só fala de Deus, fala mansinho e nunca fala de amor, de apaixonamento. Não. Os iluminados que eu conheço, eles se envolvem. Eles amam. Não é o amor a Deus, ou melhor, é o amor a Deus. Mas eles têm namorados ou namoradas. Às vezes sim, às vezes não. Talvez o que eu possa falar para ti é que a maioria deles são solitários. Muito solitários. Porque optam por serem solitários. Então na Índia, quando alguém se ilumina, acha que se iluminou, e às vezes se iluminou mesmo, é bacana ir sentar com o mestre e ele contar o que está acontecendo, e o mestre às vezes fala, você está tropeçando na porta. Você vai ver isso, eu em algumas meditações, eu chegar para um aluno ao vivo, juntar as mãos aqui e falar assim, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quando eu olho para alguém e falo, seja bem-vindo, é porque a pessoa, ela fez uma pergunta de alguém que está muito perto de uau. Shunyata, o vazio, a experiência zero, nenhum tipo de experiência. Então, agora é claro que às vezes alguém chegou, eu estou muito bem, eu estou em paz, eu me iluminei. Não, você está muito longe. Se você acha que ter paz é se iluminar, você está muito longe. Pega os iluminados famosos, eles estão em conflitos, eles estão em movimento. Eu sinto que a iluminação é uma loteria espiritual. Eu me iluminei, agora eu tenho paz, eu nunca mais fico bravo, eu só falo de amor, eu não preciso mais de relacionamento afetivo. Não, você nunca esteve tão longe. Então, eu sinto, Otávio, que iluminação, Jamprem, que iluminação eu vou sempre ser feliz, que vai ser maravilhoso, que todos vão me amar. Não. Esses mestres, entre aspas, que querem agradar todo mundo, não. Nem todo mundo vai te amar. Talvez amem menos um iluminado do que um não iluminado. Basta você ver a história dos iluminados, onde eles vão parar. Não tem nenhuma relação com todos te amarem, não tem nenhuma relação com você ser feliz, não tem nenhuma relação com você usar roupa indiana. Se iluminação dependesse de roupa indiana, eu estaria o mais longe possível dela, porque eu acho horrível roupa indiana. Para mim, as de homem, mulher acho linda, aqueles saris. Não uso roupa indiana, não uso. Gosto muito de roupa japonesa.
esses botõezinhos, mas nós continuamos acreditando naquele estereótipo de um mestre e continuamos sendo enganados de novo e de novo e de novo. Tão enganados como pessoas que seguem Jesus em algumas escolas de religião, que religião é o rótulo, espiritualidade é o conteúdo. Existem algumas religiões, na televisão tem muitas, onde as pessoas usam a mesma roupa para falar de Jesus, que é uma roupa, na minha visão, ridícula, absurda, uma roupa que funciona muito bem na Europa, não num país tropical, quente, mas eu continuo usando o mesmo tipo de roupa, eu continuo tendo o mesmo tom de voz, é uma voz falsa, uma voz mentirosa, estou falando de homens, tá? Eu continuo tendo o mesmo corte de cabelo, que é um corte careta, e quando meu corte de cabelo não tá legal, eu pinto o cabelo, homens. Não tenho nada contra quem pinta, mas eles todos pintam, jamais vão ter cabelo branco, e eles usam a Bíblia de Jerusalém do jeito que quer. Não, Bíblia de Jerusalém não, porque eles não usam a tradução de Jerusalém, que é a melhor. Eles usam a Bíblia que é chamada Bíblia Sagrada, que é a tradução mais simplória da Bíblia. A Bíblia de Jerusalém é a tradução mais sofisticada. E milhões de pessoas acreditam. Todos usam a mesma roupa, paletó e gravata, o mesmo corte de cabelo, o mesmo tom de voz, o mesmo tom de voz. E no métier da iluminação é a mesma coisa. As pessoas buscam mestres iluminados que criam um tipo de iluminação. E aí o que acontece? Você sempre vai ver ele ou ela como acima de você. Não, você é o iluminado. Por detrás da tua mente, por detrás do teu ego, em uma parte muito íntima tua, existe um ser iluminado. E não tem nenhuma relação com roupa, com o que fez, o que deixou de fazer. Mais para frente nós vamos falar de algumas histórias que pode ilustrar alguma coisa para ti, de momentos de iluminação. E você vai ver que de alguns mestres. E que não é nada do que parece. Só para a gente fechar um pouco aqui, nem todo iluminado dá aulas. Eu conheci vários mestres pelo mundo, mais na Índia até, e curiosamente eles não tinham barba branca e nem falavam como mestre, e nem permitiam que as pessoas idolatrassem ele. Eu sou muito feliz de ter o mestre Osho como mestre, um dos meus mestres, e a Coen também, que você conhece. Porque nós falamos assim, cada um tem o mestre que merece. Cada um tem o mestre que merece. E tanto o Osho quanto a Coen nunca permitiram que ninguém beijasse o pé, que ficasse fazendo esse gesto 500 vezes, que ninguém idolatrasse os mesmos. Porque o iluminado é a pessoa que você encontrou hoje na rua. Você nem se deu conta que é o mestre. Um dia eu falo sobre isso, tá? Vai te ajudar bastante. Então a pergunta que me foi feita é: quando reconhecer quando eu me iluminei? Nós vamos aprofundar melhor isso em outro momento, mas aqui para fechar, na Índia você senta com o mestre iluminado, porque às vezes nós confundimos experiências místicas, transpessoais, sei lá, com iluminação. E nisso o Chico Xavier foi perfeito. Ele falava: eu sou um grande mestre, mas eu não sou um iluminado.